Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar nessa noite um versículo para a nossa meditação que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 11 e o versículo 17, que diz assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fosse enxertado no lugar deles, e feitos participantes da raiz da seiva da oliveira. Amém? Eu gostaria, meus irmãos amados, glória a Deus, de falar sobre salvação. Nós lemos um texto em que fala que fomos enxertados no lugar deles. Deles quem? Primeiro temos que entender que quando o Senhor Jesus veio, Ele não veio para nós, e sim para os judeus, para o povo dele, para o povo de Israel. Porém, esses o rejeitaram. Eu queria primeiro te falar, como ele falou de enxerto, eu que planto, glória a Deus, entendo um pouco de enxerto. Porque nós fomos enxertados, glória a Deus. Enxerto acontece quando você tem uma árvore, eu vou citar aqui um pé de abacate. Você deixa ele crescer até um certo tamanho, deixa o seu tronco engrossar, glória a Deus, perdão, engrossar até um certo ponto. E de certo ponto você corta a parte da metade, mais ou menos uns 30 centímetros, glória a Deus, e faz um rasgão no meio, ali daquela que ficou na areia, e pega uma nova, ou seja, de uma árvore, de uma mesma árvore que está já produzindo, e da mesma grossura, da mesma espessura, e ali você rasga, você faz, pega glória a Deus, você pega a árvore cortada, que já está dando fruto, um galho da árvore, você corta um galho de uma árvore, melhor assim dizendo, que já está dando fruto, aí você pega e rasga ela, deixa como se fosse rasgada na ponta e na outra, para que ela venha encaixar certinho. Mas aí tem um detalhe: as duas tem que ser o mesmo tamanho, as duas tem que ser a mesma espessura. Aí você pode me perguntar, feito isso, já pegou? Não. Existe um processo de cura, ou seja, a árvore, as duas que foram colocadas uma na outra. E um detalhe que é interessante, que a árvore que ficou na areia, que foi cortada a parte de cima, ela se chama cavalo. E aqui vem depois o cavaleiro. Ou seja, o cavaleiro, ele monta no cavalo, literalmente, e ali se enrola uma fita ao redor daquele corte que foi feito, bota um saco em cima, glória a Deus, e deixa na sombra, para que venha acontecer o processo de cura. Por que eu estou citando isso? Porque até um tempo desse eu conversava com uma pessoa que dizia que nós crentes já estamos salvos. Não, nós não estamos salvos. Você deve ter entendido pelo que eu falei antes. Estamos ainda no processo de cura mesmo. Porque se você achar que já está salvo, você vai terminar saindo da igreja. Eu estou salvo, então eu vou sair, então eu vou desistir. Não, não desista. A salvação se ganha todo dia. E existe um tempo para o processo de cura. Então volto a dizer, nós ainda estamos no processo de cura. Você lembra que eu disse que se enrola uma fita, se coloca um saco, pronto, a asa, glória a Deus, Deus está nos cobrindo, Ele está nos cobrindo, Ele está nos guardando, glória a Deus. O importante é que você não venha desistir, porque Jesus, em um dos seus sermões na montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, ele disse: aquele que persevera até o fim, esse vai ser salvo. Então não deixe, meu irmão, ninguém lhe enganar. Não tem ninguém salvo ainda. Mas se morrer, glória a Deus, depende que você está seguindo. Lembra do rico e Lázaro? A Bíblia vai dizer que os dois morreram. A Bíblia diz, na verdade, que os dois morreram. O rico, esse foi para o lugar de tormento, foi para o Hades. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Meu irmão, se alguém da sua família morreu em Cristo, esse tenha certeza que está lá no seio de Abraão, esperando o julgamento. E se alguém da sua família morreu que não estava em Cristo, já foi para o inferno? Não foi para o inferno. Está lá no Hades, esperando também, só que ali é um lugar de sofrimento. A única diferença é essa. Mas a palavra que eu quero deixar para você hoje é: você foi enxertado, e nós fomos enxertados. Então existe o processo de cura. A gente tem que estar até o fim, tem que permanecer, a gente tem que lutar. A salvação nós ganhamos todo dia. Todo santo dia nós ganhamos a salvação. Mas não deixe que ninguém lhe engane. Você não tem nem por que pensar em desistir. Já estou salvo. Não tem ninguém salvo, meu irmão.
Nós temos que lutar, temos que continuar. Lembra das palavras de Jesus que eu falei? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que é perseverar, meu irmão? É continuar, é insistir, é ser ativo, é não desistir. Vai você desistir agora para você vai parar? Sabemos que Jesus está voltando. Glória a Deus. Nós só vamos saber se o processo de cura foi concluído no dia que chegarmos lá. E o detalhe que eu falei do enxerto, ele pega uma parte de uma árvore para se enxertar naquela que foi plantada, produzindo. Assim somos eu e você. Temos que produzir, temos que dar fruto. É isso que Deus quer, que nós venhamos dar fruto, por isso que Ele nos escolheu. Aqueles não quiseram, então Ele olhou para mim, para você e disse, então é eles. Então são eles que eu vou escolher. Mas não pense que você está salvo, não. Salvação nós ganhamos todo dia, se nós não desistirmos, se nós continuarmos. Aí sim, chegar no final, aí o processo de cura vai ser feito. Aí vai dizer, bem-vindo e benditos do meu Pai. E para aqueles que desistiram, Mateus 7,22 fala, que muitos vão chegar para ele e vão dizer assim, mas nós pregamos, nós profetizamos, sim, mas desistiram na metade do caminho, porque isso que eu e que você faz, meu irmão, ainda é pouco diante de Deus. Isso não é nada, é obrigação minha e sua, produzir, porque nós fomos enxertados. Então, tem que dar certo. O apóstolo Paulo falou que todos nós vamos ter que dar conta de si mesmo, vamos estar frente a frente com Cristo no seu tribunal. O que eu quero dizer é que temos que continuar, não podemos nem pensar em querer desistir. Fica essa palavra, o enxerto funciona assim, a gente não sabe se vai dar certo, a gente faz e fica esperando. É assim que Deus fez, Ele fez e fica esperando que eu e que você continue, amém? Não desista, não pare, lute e insista, porque no final sim, quando o processo de cura for terminado, aí você vai morar no céu de glória, amém?